A própria felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 2, de Sophie Hellinger, Tagore, editora. Capítulo 1. Prefácio por Dr. Rutger Rogol. O psiquiatra, neurologista e psicoterapeuta Dr. Rutger Rogol é amigo próximo e de longa data de Bert Hellinger e um dos mais importantes analistas transacionais. Com sua constelação familiar, Bert Hellinger criou, no final do século XX e no atual século XXI, um campo inteiramente novo dentro da psicoterapia. No entanto, isto era apenas o início. Mais tarde, juntamente com sua esposa Sophie Hellinger, ele desenvolveria a constelação familiar clássica, transformando-a na nova constelação familiar. A procura por esta nova constelação familiar é tão grande no mundo inteiro que a Hellinger Schuler, Escola Hellinger, mal consegue atendê-la utilizando a Hellinger Ciência. Há quem diga que a constelação familiar não foi desenvolvida por Bert Hellinger. Eu gostaria de me pronunciar com uma réplica a este respeito. Questionamentos a respeito da autoria da constelação familiar de Bert costumam vir de países de língua não alemã e advêm da tradução errônea do termo alemão Familienaufstellung, em tradução literal configuração familiar, pelo termo internacionalmente consagrado Family Constellation, constelação familiar. Até em alemão, desde a década de 1920, com Alfred Adler, o termo tem sido usado de forma não específica para designar efeitos psicológicos e comportamentais entre membros da família. Portanto, ele não tem nenhuma relação com a posterior constelação familiar de Bert Hellinger. Mesmo em alemão, o termo foi usado com outro significado, como vemos no livro de Walter Thomann, intitulado Familienkonstellation, Munique, 1965. Na época, não existia a constelação familiar tal qual nós a conhecemos hoje. Por isso mesmo, Walter Thomann ainda nem poderia ter tratado da constelação familiar de Bert Hellinger. Naturalmente, a constelação familiar não caiu do céu. Como tudo que é novo, ela está alicerçada em conhecimentos prévios, já que os psicoterapeutas passaram a achar tedioso e pouco eficaz tratar seus pacientes deitados no divã, eles começaram a experimentar novos enfoques. Desde então, encontra-se o conceito de representante em algumas escolas, como no psicodrama e na escultura familiar. Por isso, muitos objetam de forma justificada que o papel do representante já existia na terapia familiar. Obviamente, não se trata aqui da constelação familiar de Hellinger, que conhecemos agora, mas de uma terapia familiar. A título de esclarecimento, eu gostaria de fazer uma comparação. Na escultura familiar, por exemplo, a terapeuta determina que o cliente assuma certa postura corporal ou direção de olhar, na qual ou com a qual ele deverá ter uma nova experiência. Por outro lado, na constelação familiar clássica de Hellinger, o cliente configura os representantes uns em relação aos outros de acordo com o seu sentimento. No psicodrama, semelhante ao que ocorre em uma descrição de papéis no teatro, tanto o terapeuta quanto o cliente dão instruções aos representantes que os desempenham até chegarem a uma possível solução. Isto pode levar horas. Em contrapartida, a nova constelação familiar se torna cada vez mais breve e complexa, mas também cada vez mais abrangente e profunda no seu efeito. Hoje em dia, Bert Hellinger não determina nem tampouco encoraja os representantes a nada, mas ele se retira por completo durante as constelações. Ele permanece um observador muito atento. Seu procedimento é absolutamente fenomenológico. De uma forma especial e reservada, ele se sente conectado àquilo que se passa diante dele. Muitas vezes, após a constelação, ele faz um comentário adicional que solidifica a solução do problema e reforça o que veio à tona.
Esta é uma abordagem inteiramente nova e própria, já que, com suas ideias, ele descobriu a dinâmica secreta dos princípios básicos da vida subjacentes. Estes princípios básicos da vida obedecem e estão sujeitos a ordens bem específicas, que Bert Hellinger resumiu como ordens do amor. Eles não são intercambiáveis e tampouco podem ser interpretados de forma arbitrária. No entanto, antes de descobrir isso, ele havia se dedicado intensamente por 7 anos ao funcionamento da consciência. Os efeitos dessa consciência atingem todas as pessoas que pertencem a um grupo determinado. Esta consciência não tem nada a ver com moral ou com valores elevados. Esta consciência apenas tem a função de manter a coesão do grupo e age como um órgão de equilíbrio. Caso uma ou mais de uma pessoa do grupo tenha sido excluída, condenada, demonizada, esquecida, o sistema familiar elege ao menos um membro de uma das gerações seguintes para reviver o destino desta ou destas pessoas excluídas. É o que se denomina um emaranhamento. Por meio de uma constelação, esses emaranhamentos surgem à tona e as pessoas conseguem se libertar dessas obrigações da consciência, sem medo de serem excluídas do sistema familiar. Qualquer violação das ordens do amor tem consequências igualmente abrangentes e as implicações de uma violação contra a consciência coletiva não são menos graves. Ninguém pode escapar dessas ordens. Elas independem da nossa razão, vontade ou dos nossos desejos. Ao que parece, essas ordens nos são pré-determinadas como leis férreas. Por isso mesmo, é importante que todos conheçamos as ordens do amor para não transgredi-las. Essas compreensões citadas são méritos especiais de Bert Hellinger, já que, até então, eram desconhecidas. Ele percebeu a ligação que existe entre as diferentes leis e, disto, criou a constelação familiar segundo Hellinger que conhecemos hoje. A constelação familiar auxilia pessoas e as faz avançar. Em todos os presentes, estejam eles na posição de observador ou de representante, a constelação gera um campo energético que pode ser sentido tanto mental, emocional, quanto fisicamente. A constelação atua em todos esses níveis e conduz a soluções. As novas constelações Hellinger permitem ter uma perspectiva do sistema que, às vezes, é de tirar o fôlego. Com a integração de Cosmic Power, as constelações são aprofundadas e reforçadas, e este foi um trabalho de Sophie Hellinger. Ela já tinha décadas de experiência no campo da energia e medicina informativa. Essa fusão entre constelação familiar e trabalho energético fascinou Bert Hellinger ainda mais, já que ele rapidamente percebeu que o ponto em que ele costumava interromper a constelação era onde sua esposa Sophie tomava todo o impulso. Isso significa que as constelações familiares originais Hellinger não estão presas ao tempo ou ao espaço e que tudo que já aconteceu vem à tona. A geração mais jovem está particularmente impressionada com a nova constelação familiar original Hellinger. O que eu pude observar e posso confirmar é que Hellinger sempre esteve e está à frente de seu tempo. Não é fácil se envolver totalmente. Finalmente, chegar a ser quem é e não continuar sendo um joguete dos emaranhamentos do passado, seja em decorrência do histórico familiar ou da própria vida, muitas vezes exige um esforço máximo. A constelação familiar original Hellinger revela tudo isto de forma surpreendente. Não se trata de avaliar nem de julgar, mas de encontrar soluções para que o sistema volte à harmonia. Nesse sentido, a constelação familiar original Hellinger é um trabalho mundial de paz que Bert Hellinger depositou nas mãos da sua esposa Sophie. Assim como Bert o fazia, ela também segue, destemida e sem preocupar com o que os outros dizem a respeito. Isto requer a coragem que ela tem. Bert Hellinger diz:
Eu confio inteiramente que ela continuará trilhando o caminho, a partir de onde eu parei. Ela tem a minha bênção. Eu me alegro com isto e com o novo movimento que ela iniciou e conduz. Então, vamos fazer uma revisão do que nos diz aqui o Dr. Rüdiger Rudolph, quem teve a oportunidade de estar na Alemanha, já tem uns 2 anos que ele tem nos brindado, né, 2 ou 3 anos com palestras. A primeira vez foi uma palestra, depois, no ano passado, o trabalho dele com análise de script, e esse ano também. É importante falar um pouco aqui, para que vocês possam entender quem é o Dr. Rüdiger e a importância dele estar no prefácio desse livro da Sophie. O Dr. Rüdiger é um amigo do tempo em que o Bert Hellinger conheceu a análise transacional, ou seja, um amigo da década de 70 do Bert Hellinger, né? Uma das pessoas mais próximas e uns amigos de longa data que o Bert Hellinger tinha. Na autobiografia, que vocês vão ter oportunidade de ler assim que estiver traduzida, inclusive existe uma passagem que conta que foi uma parte muito importante do Bert Hellinger ter descoberto a existência dos emaranhamentos, foi quando ele percebeu que os scripts vividos por nós nem sempre têm a origem na história da vida da pessoa. Porque o Eric Berne, que foi o criador da análise transacional, o que ele percebeu? Que uma das coisas que ele percebeu, em várias descobertas importantes, mas que nós vivemos scripts, roteiros de vida. E esses roteiros se revelam, eles ficam claros por meio das histórias que nós mais gostamos, ou das músicas que nós mais gostamos, principalmente quando criança, mas às vezes a gente tem uma música que mais gosta na infância e depois uma música que gosta mais quando está na fase adolescente ou adulta. E Eric Berne achava que esses roteiros eram constituídos por meio dos mandatos, das vivências experimentadas por nós com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso círculo familiar. Só que a partir do seu trabalho, Bert Hellinger descobriu que poderia ser um roteiro vivido por uma outra pessoa, que nós apenas estávamos revivendo esse roteiro. Então, isso veio dessas vivências com o Dr. Rüdiger, com a análise transacional e com a análise de script. Então, vocês podem imaginar que é do começo ou até mesmo anterior ao surgimento da constelação familiar. E o Dr. Rüdiger acompanhou todo esse processo, todo esse desenvolvimento. Então, Dr. Rüdiger, por ser psiquiatra, neurologista, psicoterapeuta, analista transacional, ele tem uma perspectiva totalmente científica, cartesiana e tradicional. Então, esse prefácio dele, o que ele está mostrando para nós? Que existe uma diferença entre o que é a constelação familiar e o que é a psicoterapia. Que isso mais na frente, vocês como alunos têm que ter muito claro. Eu estava, inclusive, hoje trabalhando numa apresentação para fazer essa comparação de coisas muito importantes que são diferentes, né, de aspectos muito importantes que são diferentes da psicoterapia para a constelação. Então, é um campo inteiramente novo que surgiu dentro da psicoterapia, mas que com o passar do tempo ganhou uma autonomia, né? No começo era isso, ele surgiu, como ele disse aqui, dentro da psicoterapia. E aqui ele faz também uma consideração acerca do termo Familienaufstellung, né? Que aqui nesse livro está traduzido como configuração familiar, mas que, como vocês sabem, a língua alemã é uma língua de difícil tradução, talvez mais do que outras línguas. Também já foi traduzido como colocação familiar ou representação familiar. E a diferença que existe em relação a esse termo Familienaufstellung e o termo Familienkonstellationen, Familienkonstellationen, que foi esse termo aqui utilizado por Walter Thoma na década de 60. Mas para vocês terem uma ideia de que mesmo em língua alemã havia uma diferença entre o que seria a Familienaufstellung e a Familienkonstellationen.
ok? O termo família Neufstellung foi cunhado por Alfred Adler, um psicanalista, discípulo de Freud e fundador da psicologia individual na década de 20, e era utilizado de maneira não específica para designar os efeitos psicológicos e comportamentais entre membros da família. No caso do Alfred Adler, ele estudou especificamente a ordem dos irmãos na família, né? Então, esse termo não tem nenhuma relação em termos de significado, apesar de ser o mesmo termo, com a maneira como esse termo foi utilizado por Bert Hellinger, né? Outra coisa importante é essa ideia de que a constelação não caiu do céu. Isso significa que ela está inserida dentro de um contexto, ela está alicerçada em conhecimentos prévios, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o caminho fenomenológico do conhecimento permitiu a Bert Hellinger receber insights importantes. Então, não caiu do céu, está alicerçado em conhecimentos prévios, mas também, a partir desse mérito, desse caminho, Bert Hellinger também teve a oportunidade de acessar algo novo. Eu acho muito engraçado, assim, aqui a maneira como ele explica, que também foi assim que a Sofia me explicou uma vez, os psicoterapeutas passaram a achar tedioso e pouco eficaz tratar seus pacientes deitados no divã. Ou seja, buscaram outros enfoques. Eu me lembro que a Sofia pegou uma xicrinha, ela pegava e falava assim, tava todo mundo deitado assim, aí ele virou, cadê aqui? Virou a xicrinha, colocou de pé, né, que é a ideia do paciente no divã, e colocou de pé, colocou as pessoas, né? Bom, então, aí desde esse momento, buscar esses novos enfoques, encontra esse conceito de representante, né, em algumas escolas, como, por exemplo, o psicodrama e a escultura familiar, que é uma palavra, né, um conceito que já estava presente na terapia familiar. Então, vamos pensar nessas duas abordagens. O que é a escultura familiar? O terapeuta determina quem é quem e, inclusive, como uma massinha, o cliente vai assumir uma determinada postura corporal, né? Que seja de acordo com essa imagem que o paciente tem da situação que foi vivida por aquelas pessoas, ou de como ele percebe a mãe, como ele percebe o pai, né? E a partir dessa imagem é possível, como eu olho para uma escultura, como eu olho para um quadro, eu vou então ter determinados insights sobre aquela compreensão e muitas vezes só de sair essa imagem que estava dentro do cliente e ela ser corporificada, isso já fazia um efeito dentro do cliente. Já no psicodrama, não sei se algum de vocês já teve oportunidade de participar de uma sessão de psicodrama, é como se houvesse um representante de teatro, ou seja, existe um papel, um roteiro e um papel que as pessoas vão fazer parte de um determinado drama que a pessoa vive, né? Tanto o terapeuta como o cliente vão dar instrução a esses representantes, um vai representar a mãe, um vai representar o pai, um vai representar o cliente, mas algo talvez mais afeito, mais próximo, a ideia do teatro. E não tem a ver com essa ideia de sintonia com o campo que está presente no conceito de representante das constelações familiares, né? Bom, e esses papéis, né, que acontecem no psicodrama, demora muito tempo esse trabalho e a gente sabe que dentro da constelação muitas vezes a solução aparece de maneira muito rápida. Bom, outra coisa importante é que Bert Hellinger não determina o que o representante vai fazer. Então, se a gente for falar entre a diferença do psicodrama, do representante no psicodrama, ou na escultura familiar, para o trabalho da constelação familiar, a gente não diz para o representante o que ele tem que fazer, não dá um roteiro para ele. Não coloca ele numa determinada posição. No início se colocava numa determinada configuração espacial. Hoje nem isso. Nem isso. Né? Como eu falei para vocês em sala de aula, e falo aqui nessa aula online, eu cheguei na Alemanha agora no workshop do Gerhard, nem aquela configuração básica de uma pessoa aqui e outra pessoa aqui, uma na frente da outra, o Gerhard não fazia. O representante entrava dentro do campo, encontrava seu lugar e a constelação prosseguia. Ok? Então, são diferenças e também são configurações, são maneiras de realizar o trabalho que marcam, inclusive, como se deu a evolução da constelação familiar junto com Bert e Sophie Hellinger. Então, a constelação familiar de Bert Hellinger é uma abordagem inteiramente nova
e própria, e ele, a partir desse caminho de conhecimento, ele descobriu esses princípios básicos da vida, as ordens do amor, as ordens da ajuda e tantos outros descobrimentos importantes. E aqui há algo muito importante que eu gostaria que vocês soubessem de cor. O descobrimento que antecedeu as ordens do amor foi o descobrimento das consciências, né? Então, esse é o primeiro descobrimento do Bert Hellinger, o descobrimento sobre as consciências, onde ele se dedicou a investigar como funcionava a consciência. Ele descobriu que a consciência não tinha a ver com a moral ou com valores elevados, mas ela tinha simplesmente a função de manutenção da coesão do grupo, agindo como um órgão de equilíbrio, ou seja, foi quando ele percebeu, como que eu poderia dizer para vocês, ele percebeu a consciência pessoal, o fenômeno da culpa e da inocência, da boa consciência, da má consciência. E em inglês existem duas palavras. Uma palavra é awareness e a outra palavra é são duas palavras para descrever a consciência. Agora, consciousness e awareness, né? Consciousness e awareness. O awareness tem a ver mais com dar-se conta. Então, é como se, por exemplo, quando às vezes existem algumas práticas de meditação, Bert Hellinger tivesse conseguido se dar conta sobre o que era a consciência, mas para poder se dar conta da consciência, ele de uma certa maneira teve que estar observando a consciência. Dá para entender isso? Em algumas práticas meditativas, isso acontece. Vocês sabem que o Bert Hellinger é se não sabem, devem estar sabendo, que o Bert Hellinger é praticante de meditação, era praticante de meditação de horas. Ele passava no final da vida dele, por exemplo, meditando a manhã inteira. Não só da meditação, como prática da contemplação. Então, é como se ele tivesse, ao se perguntar o que era consciência, e aí para se dar conta do que era consciência, né, ele teve um certo afastamento para poder perceber esse funcionamento da consciência, ou melhor dizendo, das consciências, né? E aí ele percebeu também a questão do emaranhamento, de que maneira quando uma pessoa é excluída, e nós já vimos aqui na aula passada, excluída, condenada, demonizada, esquecida, tudo aquilo que a gente já viu aqui, né, se promove um emaranhamento entre um membro anterior e um membro posterior do sistema familiar. Ninguém pode escapar dessas ordens, e essas compreensões são um mérito especial de Bert Hellinger. Então, imaginem vocês, se é um mérito especial do Bert Hellinger, as consciências, as ordens do amor, por que eu não vou considerar que o Bert Hellinger é o criador das constelações familiares, tal como nós conhecemos ela hoje? Por quê? Se ninguém tinha entendido o fenômeno do campo. Vocês vão ver na autobiografia também. Quando ele foi representante lá na constelação familiar que a Thea promoveu, ele se sentiu mal, perguntou para ela o que está acontecendo comigo, ela não sabia. Quando ele foi fazer terapia familiar com a Ruth McClendon e o Leslie Lecardi, foi a mesma coisa. Ele se sentiu mal, todo mundo percebia que aconteceu alguma coisa, mas ninguém entendia. Tá? Então, assim, isso é muito importante porque vocês são nossos alunos e fora da escola Hellinger existe, até pelo próprio desconhecimento da história, o questionamento se Bert Hellinger foi o criador ou não da constelação familiar. Então, importante, número 1, entender o significado do termo, o significado histórico, como o significado de constelação familiar hoje não é o mesmo significado que foi cunhado por Alfred Adler, como Familienaufstellung, que também existe em alemão a palavra Familienkonstellation, que, por exemplo, utilizada por Walter Thomann, e aquilo que estava vigente quando Bert Hellinger entrou em contato, mas que isso era utilizado de maneira inespecífica dentro da psicoterapia e tinha um outro significado, ok? Outra coisa, aqui ele fala sobre a integração do Cosmic Power e das constelações, né, com relação ao trabalho da Sophie Hellinger, e verdade seja dita, não apenas a Sophie Hellinger por ter sido uma mulher, né, porque apesar de Bert Hellinger ter tido uma esposa anterior que o acompanhou no tempo do seu trabalho psicoterapêutico com o grito primal, a pessoa, a mulher que ele chamou para cima do palco, por assim dizer, a mulher que ele deu
o bastão para ser a companheira dele dentro do trabalho da constelação familiar foi a Sophie Hellinger. Isso quem me confirmou, por exemplo, foi a professora Mimanza, que conheceu, inclusive, a primeira esposa de Bert Hellinger, ele conheceu o trabalho dele. Então, era uma pessoa que o acompanhava, mas, nesse caso, não dividia com ele essa responsabilidade das constelações familiares. Tá? Então, deixo aqui nessa aula minha pesquisa pessoal. Então, a constelação familiar original Hellinger, aqui outra coisa importante, muito atual, ela não está presa ao tempo, ao espaço, porque tudo que aconteceu vem à tona. Ela modifica o passado, no sentido que a pessoa passa a adquirir uma nova compreensão sobre aquilo que passou na sua vida, e ao ter essa nova compreensão, ela também modifica o futuro. Aqui tem um conceito no final da página 10. Eu achei muito lindo, porque ele falou o seguinte aqui, no penúltimo parágrafo. A constelação familiar original Hellinger é um trabalho mundial de paz, que Bert Hellinger depositou nas mãos de sua esposa Sophie. Mas aqui tem um conceito, A constelação familiar original Hellinger é um trabalho mundial de paz. Isso é um conceito.